Bíblia Sagrada. Josué. Capítulos 1 ao 10. Capítulo 1. Versículos 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: 2. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. 4. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. 7. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo, quanto nele está escrito, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. 10. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: 11. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque, dentro de 3 dias, passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. 12. Falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: 13. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. 14. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. 15. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá, então, tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. 16. Então, responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos e aonde quer que nos enviares iremos. 17. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo, quanto lhe ordenares será morto, tão somente sê forte e corajoso. Capítulo 2. Versículos 1. Disse-te enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. 2. Então, se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. 3. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a te entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. 4. A mulher, porém, havia tomado escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. 5. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. 7. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado.
9 E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. 10 Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. 11 Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. 12 Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. 13 De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis a nossa vida da morte. 14 Então, lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. 15 Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. 16 E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e, depois, tomareis o vosso caminho. 17 Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. 18 Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. 19 Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. 20 Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. 21 E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então, os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. 22 Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. 23 Assim, os 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo, quanto lhes acontecera. 24 E disseram a Josué: Certamente, o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Capítulo 3 Versículos 1 Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e, tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. 2 Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. 3 E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. 4 Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto o que, por tal caminho, nunca passastes antes. 5 Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 6 E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. 7 Então, disse o Senhor a Josué: Hoje, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. 8 Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. 9 Então, disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. 10
Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. 12. Tomai, pois, agora, 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. 13. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. 14. Tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então, passou o povo defronte de Jericó. 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Capítulo 4. Versículos 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: 2. Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. 3. E ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel. 5. Um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. 6. Para que isto seja por sinal entre vós, e, quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? 7. Então, lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão, para sempre, por memorial aos filhos de Israel. 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. 10. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo, quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. 11. Tendo passado todo o povo, então, passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista de todo o povo. 12. Passaram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. 13. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. 15. Disse, pois, o Senhor a Josué. 16. Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. 17. Então, ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. 18. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. 20. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. 21.
e disse aos filhos de Israel, quando, no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras? 22 Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. 23 Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. 24 Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Capítulo 5 Versículos 1 Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. 2 Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa, de novo, a circuncidar os filhos de Israel. 3 Então, Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. 4 Foi esta a razão por que Josué o circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho. 5 Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 6 Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. 7 Porém em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. 8 Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. 9 Disse mais o Senhor a Josué, hoje, removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. 10 Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. 11 Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. 12 No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. 13 Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? 14 Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? 15 Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Capítulo 6 Versículos 1 Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, nem entrava. 2 Então, disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. 3 Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 4 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. 5 E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. 6 Então, Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. 7
E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. 8. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. 10. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então, gritareis. 11. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram, de novo, a arca do Senhor. 13. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente, os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. 14. No segundo dia, rodearam, outra vez, a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. 16. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo, quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e confundais. 19. Porém toda prata, e ouro, e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. 21. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. 22. Então, disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo, quanto tiver, como lhe jurastes. 23. Então, entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo, quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. 24. Porém a cidade tudo, quanto havia nela, queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo, quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos e, à custa do mais novo, as portas. 27. Assim, era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Capítulo 7. Versículos 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. 2. Enviando, pois, Josué, de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. 4.
Assim, subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. 6. Então, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. 7. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentar-nos com ficarmos da além do Jordão. 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. 9. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome de terra, e, então, que farás ao teu grande nome? 10. Então, disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? 11. Israel pecou, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. 14. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo, quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. 16. Então, Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. 17. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. 18. E, fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. 19. Então, disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me, agora, o que fizeste, não mo ocultes. 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata, por baixo. 22. Então, Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata, por baixo. 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. 24. Então, Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo, quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. 25. Disse Josué: porque nos conturbaste? O Senhor, hoje, te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e, depois de apedrejá-los, queimou-os. 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje, assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. Capítulo 8. Versículos 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai, olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra.
2. Farás a Ai a seu rei como fizeste a Jericó e seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade, por detrás dela. 3. Então, Josué se levantou, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai, escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. 4. Deu-lhes ordem, dizendo, eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. 5. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. 6. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão, fogem diante de nós como dantes. Assim, fugiremos diante deles. 7. Então, saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vô-la entregará nas vossas mãos. 8. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vô-lo ordenei. 9. Assim, Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, porém Josué passou aquela noite no meio do povo. 10. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel, diante do povo, contra Ai. 11. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se, e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. 12. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. 13. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade em emboscada ao ocidente dela, e foi Josué aquela noite até o meio do vale. 14. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. 15. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. 16. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. 17. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. 18. Então, disse o Senhor a Josué, estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão, e Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. 19. Então, a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e, ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. 20. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. 21. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. 22. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que, assim, ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte, que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. 23. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. 24. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. 25. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. 26. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. 27. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenará a Josué. 28. Então, Josué pôs fogo a Ai e a reduziu, para sempre, a um montão, a ruínas até ao dia de hoje. 29.
ao rei de Ai, enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. 30. Então, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. 31. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. 32. Escreveu, ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. 33. Todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles, em frente do monte Gerizim, e a outra metade, em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora, ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. 34. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. 35. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Capítulo 9. Versículos 1. Sucedeu que, ouvindo isto todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 2. Se ajuntaram eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai. 4. Usaram de estratagema, e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados. 5. E, nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. 6. Foram ter com Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora, aliança conosco. 7. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? 8. Então, disseram a Josué, somos teus servos. Então, lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? 9. Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo, quanto fez no Egito. 10. E tudo, quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. 11. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, ide ao encontro deles, e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei, pois, agora, aliança conosco. 12. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora, já seco e bolorento. 13. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. 14. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. 17. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. 18. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. 19.
Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso, não podemos tocar-lhes. 20. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. 21. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. 22. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? 23. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. 24. Então, responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. 25. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. 26. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. 27. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Capítulo 10. Versículos 1. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente feito a Ai ao seu rei como fizera Jericó e ao seu rei e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. 2. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. 3. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: 4. Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. 5. Então, se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. 7. Então, subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. 9. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. 10. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. 11. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. 12. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, Lua, no vale de Aijalon. 13. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. 15. Voltou Josué, e todo Israel com ele, ao arraial, a Gilgal. 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. 17. E anunciaram a Josué: foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. 18.
Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. 19 Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vô-los entregou nas vossas mãos. 20 Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas. 21 Voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. 22 Depois, disse Josué: abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. 23 Fizeram, pois, assim e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis e de Eglon. 24 Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. 25 Então, Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. 26 Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. 27 Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido e, na boca da cova, puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até o dia de hoje. 28 No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera o rei de Jericó. 29 Então, Josué, e todo Israel com ele, passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela. 30 E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera o rei de Jericó. 31 Então, Josué, e todo Israel com ele, passou de Libna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. 32 E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que, no dia seguinte, a tomou e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Libna. 33 Então, Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. 34 E Josué, e todo Israel com ele, passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. 35 E, no mesmo dia, a tomaram e a feriram à espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. 36 Depois, Josué, e todo Israel com ele, subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela. 37 E a tomaram e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram a Eglon, e Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. 38 Então, Josué, e todo Israel com ele, voltou a Debir e pelejou contra ela. 39 E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu à espada, todos os que nelas estavam, destruiu-os totalmente sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebron, a Libna e seu rei, também fez a Debir e seu rei. 40 Assim, feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis, destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. 41 Feriu-os Josué desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. 42 E, de uma vez, tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. 43 Então, Josué, e todo Israel com ele, voltou ao arraial em Gilgal.